Olá! O Brasil possui mais de 6 milhões e meio de pessoas cegas ou com baixa visão. Porém, apenas cerca de 100 cães-guias estão em atividade no país. Infelizmente, o número ainda é muito pequeno. Para comentar sobre a legislação que regulamenta a atividade dos cães-guias e como é o dia a dia de um deficiente visual que possui essa assistência, eu recebo aqui no estúdio o advogado Rodrigo Galvão e a labradora Brenda. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço, você, Rodrigo? Tudo ótimo, eu agradeço a possibilidade de conversar sobre um tema tão importante como esse para a sociedade e para as pessoas com deficiência visual. Rodrigo, devido ao número muito pequeno de pessoas que caminham com cão-guia na cidade, quer dizer, as pessoas não estão acostumadas a ver, elas têm mais ou menos, elas entendem a extensão do quanto o cão-guia ajuda vocês no dia a dia? Hoje tem melhorado bastante, né, com a divulgação, como está ocorrendo no programa aqui, mas a gente ainda encontra muitas pessoas que desconhecem completamente o que é a função de um cão-guia e quais são as posturas que devem ser adotadas diante de um cão-guia, né? Qual é as atividades que ele mais te auxilia? Qual é a atividade diária dele com você? Em princípio, o que é mais importante no dia a dia é a travessia das vias públicas, a condução de um ponto a outro com extrema segurança, livrando a gente de obstáculos aéreos, obstáculos no chão, fazendo também a busca de determinados pontos de referência. Por exemplo, se eu chego em um shopping, peço para que ela busque um elevador, uma escada, uma porta, ela tem condição, os cães têm condição de fazer isso com facilidade. Quer dizer, você dá um comando para ela, eu quero uma escada, ela entende isso? Sim. Ela reconhece o que é uma escada, ela vai em busca da escada? Sim, e me mostra, né? Tem um elevador, uma postura, tudo? Sim, e ela me mostra. Então ela tem que conhecer o nome de todos os obstáculos, por exemplo, o que é rua, o que é uma calçada, o que é um elevador, o que é uma escada. Ela tem que conhecer, ela tem que treinar cada um desses. Sim, sim. São vários comandos que a gente vai aplicando e a gente tem condição de estar ampliando isso cada vez mais para a característica da pessoa com deficiência. E o cão, ele tem essa capacidade também de locais, né? Você nomeia alguns locais e você já dá uma determinada referência. Eu quero ir para o trabalho. Então ela já sabe que a gente está se encaminhando para aquele local e ela vai parar na porta do seu trabalho, por exemplo. Eu não poderia deixar de fazer observação do seguinte, já que você fala que o principal dela é a travessia de ruas, de obstáculos, de lugares perigosos, a gente vem com aquele ensinamento que quase ninguém sabe, que é a desobediência, que ela treina uma desobediência legal, né? Sim, é a desobediência seletiva, né, inteligente, que ao contrário de um adestramento de um cão, onde ele faz ou deixa de fazer algo em razão de um comando, o cão-guia, ele é treinado para fazer a avaliação de uma determinada situação e desobedecer o comando do usuário se for o caso. Então, por exemplo, eu vou e dou o comando para ela, procure a guia, ela vai localizar essa guia, aí eu mando para que ela atravesse a rua. Se ela verificar que tem movimentação de veículos, motos, enfim, algum tipo de problema que pode causar a nossa, algum acidente com a gente, ela vai desobedecer. Ela vai desobedecer ou não atravessando em linha reta, vai desviar para um determinado caminho, enfim, ela tem essa condição. Eu ouvi dizer de um caso, não sei se esse comando chega a ser tão sutil assim, de uma pessoa com deficiência visual chegar próximo de um buraco e ele deu comando perguntou por que ela tinha parado, deu comando para caminhar, ela atravessou na frente dele e parou. Sim, sim. Ela faz isso? Normal. Esse é o mais comum que a gente identifica no dia a dia. Quer dizer, você sabe que tem um perigo, ela atravessou na sua frente? A gente não sabe o que é, porque eu costumo brincar que você andando com uma bengala, que é um outro recurso de tecnologia assistiva, é como se a gente tivesse com uma bicicleta. Você está tendo contato com os obstáculos o tempo todo.
Com um cão-guia é como se você estivesse andando em um avião. Ele está desviando de todos os obstáculos, mas eu não necessariamente preciso ter contato com ele. Então eu estou andando com ela numa calçada, em linha reta, de repente ela me puxa para a esquerda, eu não sei se é apenas um buraco, se é uma escada, um carro, não sei. Eu sei que ela me desviou de alguma coisa que poderia causar um problema comigo. Você não sente um pouco de insegurança quando como você falou, tem um obstáculo, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo, né? Eu não tenho comando sobre isso. Não dá um pouco de insegurança? No início, sim, ainda mais quando você está começando a jornada de parceria, né, desse time, até você criar esse vínculo de confiança demora um pouquinho. E aí você sim, precisa de treinamento também. Também. É uma relação mútua. Ela tem que perceber as minhas nuances de postura, se eu estou um pouco mais tenso ou mais relaxado, como eu também consigo perceber se ela está bem, se ela está confiante, e aí a parceria vai se tornando plena. Bom, quando você caminha com um cachorro na rua, com um cão, é um cão bonito, né? Um cão vistoso, todo mundo gosta desse tipo de cão. É costume as pessoas mexerem, tentar dar alimento, brincar com o cachorro, pode ou não pode ser feito isso? É aquilo que a gente conversou no início. Muitas pessoas já sabem vamos colocar entre aspas, proibição de não brincar e não alimentar o cão. Mas a gente ainda encontra nos caminhos pessoas que vêm, principalmente crianças, né? Aí até a gente releva, mas tentando brincar, tentando acariciar. Eu não passei ainda pela situação de tentarem alimentá-la, mas de brincar o tempo todo. Por mais que você fale, olha, não pode mexer com o cão-guia, a pessoa coloca as mãos para trás e, ai, que lindo, que isso aqui, como se esse simples fato não tirasse a atenção. E é justamente por isso que a gente pede. Quando o cão-guia está com o equipamento, que a gente chama de arreio, ele está focado para exercer essa função de guia. Então, ele tem que estar determinado para fazer esse trajeto com segurança. Se há qualquer tipo de distração, pode ocorrer algum acidente. É como se a gente fosse atravessar uma rua olhando para o celular. Você está sem o foco naquele ato principal que é atravessar a rua e está sujeito a um problema. Quer dizer, e se as pessoas costumam brincar, isso se torna uma constante, o cachorro perde o foco completamente? Perde porque ele vai achar que está certo, ele mesmo com o equipamento, ele brincar e desfocar e aí ele já perde o interesse de fazer aquele trabalho com esmero, né, com dedicação. E a questão da alimentação é por uma condição bem simples. A alimentação de cão-guia ela é extremamente balanceada e controlada, com ração específica, com vitaminas específicas. Se uma outra pessoa vem e oferece algum tipo de alimento fora dessa rotina, pode causar problemas alimentares, gástricos. Sim. Né? E isso significa, se ela tiver algum tipo de problema gástrico, significa 1, 2 dias aí, no mínimo, afastada do trabalho, tendo que ficar em casa para poder se recuperar. Então a gente pede para que não faça esse tipo de alimentação, né? Já aconteceu com amigos de estar no restaurante e garçom vem trazer carne para o cachorro, né? Enfim, ok, o cachorro da minha casa come, mas ele é acostumado a comer esse tipo de comida, o cão-guia não. Isso realmente pode trazer algum tipo de malefício para ele. Como você disse que quando ela está com arreio, ela está em trabalho. Sim. Quando está somente com a coleira, está em hora de folga. Sim. Ela tem um horário determinado de trabalho? Tem quantas horas por dia pode trabalhar? Tem folga? Como é que funciona isso aí? Isso assim, obviamente que depende do bom senso do usuário, né? Sempre a gente leva em consideração o bem-estar do animal. A instituição que eu busquei, a Brenda, ela deixa claro para a gente a necessidade de diariamente você ter um horário específico para brincadeiras, escovação, massagem, relaxamento total do cão.
Porque, querendo ou não, é estressante. Ainda mais numa cidade como São Paulo, é uma tarefa bem difícil para o cão. Então, vai depender muito da atividade do usuário. Eu sou uma pessoa ativa, que começo a trabalhar de manhã e vou até a noite. A Brenda, ela está acostumada com essa rotina. E quando a gente chega à noite em casa, é o momento da brincadeira, é o momento do relaxamento, tranquilamente, como qualquer outro cão. Para completar essa pergunta, quando ela está de folga, você fala inglês também ou em português? Inglês. Sempre inglês? Sempre inglês. Ela não entende uma palavra em português? Ele entende o comando que eu ensinei de dar a pata, porque muitas vezes a gente vai fazer alguma palestra em escolas, então fica mais fácil a interação com crianças. Mas eu preferi, aí foi uma escolha minha, de manter os comandos na língua que ela nativa, né, que ela aprendeu. Mesmo porque dificulta as pessoas que querem brincar com ela, chamar a atenção dela para alguma outra coisa que não seja aquilo que você precisa, né? Falar em português, ela não vai entender nada mesmo, então tá tudo bem. Mais ou menos por aí. Essa foi a minha lógica. Eu acho que é uma boa, porque se ela não entende o que a pessoa está falando, ela não entende que está brincando com ela. E eu vou até confidenciar algo aqui, que eu nunca falei em entrevista assim, mas eu acho que é relevante. O cão-guia, em algumas escolas e alguns usuários, ele se utiliza de um nome correto, nome real do cão, e um apelido. Por exemplo, Brenda, todo mundo, ao longo desses 9 anos que eu estou com ela, todo mundo a conhece como Brenda. Mas, na realidade, só aqueles mais próximos sabem que o nome correto dela é Eclair. E o porquê, a lógica disso? Justamente para que, com o apelido, a chance de ela estar trabalhando e a pessoa passar do lado, oi Brenda, e ela não desfocar, é alta. Agora, se chegar para ela, oi Claire, ela sabe que é com ela, então pode realmente tirar a atenção. Quer dizer que mas ela não acostumou com esse nome, porque do dia a dia você está 12 horas com ela, mas muitas todo mundo poucas Brenda, pessoas. Brenda. Aí vai muito do usuário. Tem dia que é Brenda, tem dia que é outro nome. Enfim, depende do contexto, Quando a gente vai criando. Estão só você e ela? É sempre Claire. Sempre. Tem uma forma carinhosa que eu chamo, que é Honey, né? Mas aí ela só atende a mim mesmo, então se eu falar Honey, ela vem. Mas a Brenda, todo mundo normalmente, Brenda, ela não vai olhar, né? Mas isso é uma característica da escola e é uma característica do usuário, a escolha. Se ela fica doente, qual é duas perguntas? O que você faz com ela e o que você faz com você? Primeiramente, veterinário, né? Ela já tem alguns veterinários que cuidam dela, né? Porque a gente, como atravessa São Paulo, você tem que ter alguns pontos de fuga, né? Se acontece algum problema e eu estou fora da minha região de trabalho, de moradia, eu tenho que ter alguns pontos de referência para algum tipo de acidente. E aí é um tratamento comum, como qualquer cão. Se caso precisar ela ficar afastada do trabalho, como ela já precisou fazer uma cirurgia, aí eu me socorro da bengala. Aí todo usuário de cão-guia, antes de ser apto, né, para ter um cão-guia, ele tem que ter o curso de orientação e mobilidade e saber se locomover com a bengala, justamente para esses momentos que, se caso acontecer, você está apto a usar a bengala. Você acha super estranho usar a bengala hoje? Totalmente, muito. Mas é necessário. Rodrigo, nós vamos continuar no próximo bloco. Perfeito. Nós vamos para um intervalo e já voltamos.